Salve, salve, meu caro, minha querida, tudo bem por aí? Como é que você está? Professor Helder na área. Vamos começar aí então uma revisãozinha, certo? Sobre algumas obras catalogadas no vestibular da Pequeno Príncipe, legal? Eu já fiz aí uma aulinha massa falando aí sobre o livro do Fernando Pessoa, o livro dele aí que fala aí dos melhores poemas desse grande poeta português da primeira geração lá modernista desse país. E também falamos ali sobre o romance Clara dos Anjos, do Lima Barreto, certo? Romance aí do pré-modernismo brasileiro, romance que fala, né, galerinha, sobre questões sociais bastante interessantes e muito importantes para o desenvolvimento da nação brasileira. Nesta aula de hoje, então, abordarei o livro Bagagem, da escritora Adélia Prado, um livro de poesias da literatura contemporânea, Adélia Prado, que ainda está viva aí, certo? Tem 87 anos, se eu não me engano, certo? Falarei também do romance As Três Marias, da Raquel de Queiroz, romance esse, galera, que pertence à segunda, perdão, geração modernista no Brasil, romance que foi publicado, certo? Também lá no início ali da década de 40, né, 1939, 1940. E por fim, o romance Chove sobre Minha Infância, do escritor Miguel Sanches Neto, escritor paranaense, o qual produziu aí uma obra memorialista bastante importante, né? Então vamos trocar uma ideia, galerinha, sobre esses três livros aí, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura dessas obras, abordar um pouquinho, né, enfim, esses elementos todos, certo? Para que você entenda aí certinho a organização dessas obras, fechou? Então, vamos lá. Vamos começar aqui primeiramente pela obra da Adélia Prado, a obra Bagagem, galera, que foi publicada no ano de 1976, certo? E, portanto, pertence àquilo que nós chamaríamos de literatura contemporânea, de literatura pós-moderna, certo? Uma literatura, portanto, mais atual, valeu? Esse aí é o livro de estreia da escritora Adélia Prado, massa, então olha só, ela nasceu lá em 1935, na cidade de Divinópolis, lá no interior de Minas Gerais, certo? Ela que é uma escritora que foi amiga pessoal aí do Carlos Drummond de Andrade, imagine só, certo? Grande escritora da literatura brasileira também, e ela vai então, certo, produzir esse livro em 76, a partir de poemas esparsos que ela tinha escrito e tal, e quem recomendou que ela o fizesse, que ela colocasse tudo num volume só e produzisse, portanto, um livro e tudo mais, foi o amigo dela, o Carlos Drummond de Andrade. Imagine que legal você ter como amigo, né, o poeta Drummond, cara. É uma coisa maravilhosa. Perdão. Bom, de qualquer maneira, ela também escreveu romances, ela produziu textos infantis. A Adélia Prado, ela não se limitou apenas, né, galera, à produção de textos poéticos, de textos do gênero lírico. Embora o primeiro livro dela tenha sido um gênero lírico, tenha sido um livro de poesias, ela não é apenas poeta, como foi, por exemplo, o Drummond, né, ou então Manuel Bandeira, ou ainda, enfim, outros grandes escritores da literatura brasileira aí, tá legal? Ela se vincula, portanto, a essa estética pós-modernista, que vai abordar, sobretudo, poemas envolvendo, galera, metalinguagem, abordando as questões religiosas, né, trazendo uma espécie de sensualidade, de erotismo e ao mesmo tempo de questões moralistas, críticas, sociais, entendeu? Então a Adélia Prado é uma escritora que vai passear aí, que vai abarcar vários temas diferentes em sua obra, beleza? Bom, a obra dela chamada Bagagem, galera, é uma obra, certo, que é composta por 5 diferentes partes, entende? Então é um livro bastante significativamente grande, assim, né? Obviamente que para ser um livro de poesias, geralmente essas obras não costumam ser muito extensas, não costumam ser muito grandes, mas este livro em específico da Adélia Prado é uma obra relativamente extensa, né, relativamente grande, aí, na qual ela vai introduzindo elementos dos mais diferentes temas, dos mais abrangentes aí, ou das mais abrangentes análises, legal? Bom, o livro, como eu disse a você, então tem 5 diferentes partes. A primeira delas chama-se um modo poético. A segunda, um jeito de amor. A terceira e a quarta partes têm o mesmo título ali, ó, Sarça Ardente, e aí ela coloca então o número romano 1 e 2 para cada uma delas. E a última parte chama-se Alfândega, na qual teremos ali um poema, né, que fechará, digamos assim, este livro. No livro, gente, no livro Bagagem, assim como era comum para os escritores da poesia da década de 70, né, da década de 80, enfim, esses escritores chamados de pós-modernos, como Ferreira Goulart, o próprio Drummond, né, o José Paulo Paes, a Adélia Prado, que aí se encontra, o Paulo Leminski, e reticências infinitas, né, você vai ter aí uma literatura que engloba, como eu disse antes a você, uma infinidade de temáticas, né, então é uma parada muito diversificada, assim, certo? A literatura da Adélia Prado, assim como a literatura dos outros escritores do pós-modernismo, não costuma ser uma literatura muito voltada para apenas uma exclusiva via de caminho ali único, sacou? Na parte temática. Então ela vai falar da temática do amor, como enquanto mulher
considero, obviamente, que ela vai abordar aí a condição feminina, a questão das mulheres tendo papéis sociais muito pré-determinados, muito estereotipados. Ela vai falar sobre o cotidiano, que era muito comum na literatura dos poetas da década de 70, 80. Ela vai falar sobre a relação com a família, certo? Ou seja, essa questão do conservadorismo, da manutenção das estruturas sociais que existiam no passado. Ela também, galerinha, vai abordar, ó, a temática do memorialismo, certo? Que é outro tema bastante recorrente aí, não é verdade? Na obra, certo? Dos escritores pós-modernistas, os escritores mais modernos aí, tá legal? Então veja que a obra da Adélia Prado, chamada Bagagem, ela vai passeando, certo? Por diferentes elementos. É como se ela literalmente fosse recolhendo bagagens, certo? Fosse passar por uma viagem, digamos assim, existencial, por dentro de si mesmo, uma viagem introspectiva, e fosse então, nessa viagem, pegando, assim, aspergindo pequenos elementos de sua própria existência e guardando-as numa mala, fazendo, portanto, uma bagagem. E no final do livro, portanto, ela passa, digamos, pela alfândega, onde aí sim ela vai permitir-se, digamos, voar para outras latitudes. É uma metáfora bonita, mas é uma metáfora que envolve bem essa ideia de uma viagem mesmo, certo? De uma trajetória, digamos assim, na qual ela vai se autodescobrir aí dentro desse contexto. Bem bonito, né? Bem bacana. Bom, gente, nesse livro, então, existem 5 partes. Vamos falar das características gerais da obra, primeiramente, e depois, claro, vamos abordar cada uma das partes, lendo aí pelo menos um poeminha de cada uma delas, beleza? Bom, o livro, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que a Adélia Prado, assim como outros escritores que também faziam parte da contemporaneidade dela, é uma escritora, galera, que vai usar muitas intertextualidades na sua obra. Ela adora fazer um diálogo com escritores da literatura, não só escritores da literatura em língua portuguesa, embora, claro, mais frequentemente apareçam escritores da nossa língua. Aloysio Azevedo, Olavo Bilac, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, com certeza, né, e outros tantos. Mas ela também vai citar escritores de outras nacionalidades, de outras latitudes, digamos assim, e com isso ela vai conseguir, digamos, fazer uma espécie de eco, né, na literatura dela em relação a outros poetas que existiam naquele período histórico ali. É como se ela construísse, galera, uma literatura que envolve não apenas o próprio poema que ela está a produzir, mas principalmente e também uma reflexão sócio-histórica, entende? Acerca da realidade na qual ela está inserida. Como se os grandes escritores da época dela, não que ela não seja grande também, ela também faz parte dessa lista, indubitavelmente, mas assim, como se esses outros escritores falassem de assuntos, tocassem em temas dos quais ela gostaria de falar também. E a melhor maneira de eu fazer seria então citá-los, entende? Em sua literatura. Um escritor muito mencionado, né, muito trazido por ela, muito referendado aí pela grandiosa Adélia Prado, é o Carlos Drummond de Andrade, galera. Lembre que o Drummond, ele é, se não o maior, um dos maiores poetas da literatura brasileira, da segunda geração modernista, né? O Drummond que inicia aí a segunda geração modernista com a obra Alguma Poesia, lá em 1930, né? Ele é amigo da Adélia Prado, os dois se conhecem, ele já é bem mais velho, a Adélia Prado é muito mais jovem, a Adélia Prado, vai ao Rio de Janeiro, vive um tempo ali, faz amizades, então, aí com vários escritores, incluindo o grandioso, né, enfim, Drummond. E o Drummond funciona como uma espécie, assim, sabe, de guia para ela, certo? O Drummond funciona como uma espécie de mestre, entende? Para esta discípula, que seria a Adélia Prado. É o norte poemático dela, certo? No livro inteiro, de forma geral. Dá para perceber que o Drummond, ele não apenas é parodiado, certo, dentro do livro, mas ele é elogiado, certo? Ele é tido realmente como um mestre ali dentro da obra, sacou? Ele é visto efetivamente como um poeta que não necessariamente é apenas isso, um poeta. Mais do que isso, é um amigo, certo? Mais do que amigo. E poeta é também uma espécie realmente de mestre, assim, sabe? Para a tal da Adélia Prado. Outra questão, galerinha, é a questão do intimismo, certo? Então, assim, ó, o papel social feminino, né? A questão, assim, de uma sociedade marcada por profundas desigualdades, legal? A década de 1970, que foi uma década complexa do ponto de vista político também, embora, lembre-se, abrindo um parênteses aqui, a Adélia Prado, perdão, a Adélia Prado, neste livro, ela não cobra, ela não cobre, melhor dizendo, a parte política, né? Diferentemente, por exemplo, do Ferreira Goulart, ou então do José Paulo Paes, certo? E outros, enfim, poetas da época dela que falavam de uma forma muito mais engajada, de uma maneira muito mais vinculada à parte política. A Adélia Prado, ela menciona aspectos políticos, certo? Ela vai passear por eles, entendeu? Mas não necessariamente vai abordá-los como um tema central da sua obra, beleza? Nesse sentido, portanto, dá para dizer que o mais importante para ela não é, digamos assim, a parte social, mas sim a parte da linguagem, legal? A forma como ela se expressa, né, dentro do livro
É super importante. Então lembre, a escritora Adélia Prado, ela vai aderir, certo, a uma característica que era bem comum ali no contexto da sociedade da época dela, que é uma linguagem simples, minimalista, coloquial, uma linguagem, portanto, acessível. Uma linguagem muito fácil, legal? Essa, digamos, cultura de uma literatura muito complexa, muito rebuscada, muito densa, ela acaba se tornando datada, né? Ela acaba se tornando menos importante a partir ali da década de 1950, 1960, principalmente com o concretismo, na verdade. E depois disso, galera, a literatura da Adélia Prado e de outros escritores, então ela acaba assumindo mesmo esse caráter mais de uma dicção, digamos assim, mais simples, né? Os textos, portanto, ó, eles não vão seguir o formalismo estrutural. Isso quer dizer o quê? Que você não vai ler sonetos no livro, não existem elegias, não existem odes, ou seja, não existem, certo, formas, né, enfim, fixas de poesia, sabe? Essa preocupação formal não faz parte da literatura da escritora Adélia Prado. E ela vai, claro, aderir, portanto, a essa linguagem pós-modernista, né? Uma poesia que mistura aí, ó, vários elementos. Um elemento social, um elemento marginal, sabe? Essa ideia de estar à margem da sociedade, de se falar de coisas que não eram tão discutidas no cotidiano poemático, elementos culturais também, metalinguísticos, metapoemáticos, beleza? Então é isso que ela vai, né, a produzir aí, enfim, dentro desse livro. Os temas, galera, costumam ser temas mais cotidianos, dialogando sempre com a figura da mulher na sociedade, certo? Então essa mulher que é mãe, essa mulher que é esposa, que é filha, que é irmã, né? Então os poemas, eles são múltiplos, certo? Eles têm muitas vozes diferentes, porque a mulher que fala no poema nem sempre é a mesma, entende? Pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser a filha, pode ser aquela mulher, enfim, mais voluptuosa, mais erotizada, pode ser uma mulher mais recatada e assim por diante. Então é interessante observar que ela vai partir sempre dessa visão da mulher, entende? Em relação a esse ambiente que a cerca, legal? Mas não vai deixar de fazer algumas reflexões sociais, como disse a você anteriormente, assim como poetas da geração dela, o Ferreira Goulart, o José Paulo Paes, o Tiago de Mello, né? E outros grandes poetas também. Então, o que ela vai abordar é essa necessidade, digamos assim, de se discutir um lugar igualitário, né, gente, para a mulher naquela sociedade, um lugar igualitário para a figura feminina, certo? Para o corpo da mulher, para a sua própria, enfim, visão de mundo, né? Para as suas características, digamos assim, sociais e tal. É uma questão muito atual ainda, convenhamos. É um tipo de literatura, portanto, muito próxima aí da gente ainda, né? A literatura da Adélia Prado, mesmo tendo sido escrito lá há mais de 40 anos atrás, essa obra. Bom, vamos falar então das partes do livro, certo? A primeira parte chama-se O Modo Poético. E, gente do céu, essa parte é enorme, cara. Tem muitos poemas aí. Olha só, são 66 poemas, certo? Ao todo. Legal? Então é literalmente metade do livro, assim, certo? Talvez um pouco menos da metade, enfim. É um livro que tem cento e poucos poeminhas, 120 e tantos, 130 poemas. Então, a metade do livro, ela se faz apenas na primeira parte, legal? Bom, a primeira parte, assim como todas as outras, ela tem uma epígrafe, né? E a epígrafezinha está aqui, ó, certo? Ela fala aqui embaixo de mim, aí você tá enxergando a epígrafezinha, e ela diz assim: chorando, chorando, sairão espalhando as sementes, cantando, cantando, voltarão trazendo os seus feixes. E esse é um trecho, ó, dos Salmos, legal? Ela pega aí um livro bíblico, não é verdade? Para trazer uma epígrafe na história. Antes de falar disso, inclusive, é interessante perceber o seguinte: a Adélia Prado, ela não é uma escritora necessariamente, digamos assim, religiosa, certo, galera? Mas ela vai saber, digamos assim, que muitos dos seus leitores o são, certo? Muitos dos seus leitores seguem aí a parte religiosa e, portanto, galerinha, ela vai sim escrever, né? Ela vai abordar, ela vai falar muito sobre a parte religiosa, essa questão mais de algo místico, de algo espiritualizado, fechou? Embora, é claro, ela resvale bastante em aspectos religiosos cristãos, assim, certo? Do Deus cristão, de Jesus e assim por diante, entende? Não necessariamente fazendo proselitismo disso, ou seja, tentando te evangelizar, mas trazendo, como eu disse a você, referências, né, a esse universo. Bom, essa primeira parte, como o nome se chama O Modo Poético, ela vai fazer muitas intertextualidades, portanto, com vários poetas da literatura, como eu disse a você antes, brasileira, da literatura em língua portuguesa, da literatura, enfim, em outros idiomas. Isso ela faz para produzir um poema que, no geral, galera, é metalinguístico. O que é metalinguístico? Lembre, metalinguagem é aquele poema que fala do próprio poema, certo? Ela vai usar, portanto, a linguagem da poesia para abordar a linguagem da própria poesia, certo? E, ao fazê-lo,
ela vai fazer uma reflexão sobre a importância da leitura, o papel da literatura e da poesia dentro de uma sociedade que estava se modificando bastante, né? Então ela vai meio que fazer reflexões que realmente são bastante pertinentes aí para esse contexto histórico do qual faz parte a grandiosa Adélia Prado, legal? Bom, os três temas principais dessa primeira parte são a poética, ou seja, a parte da linguagem em si, né? A questão do amor, certo? Do amor assim mais puro, entende? Mais sublime, entende? Essa parada assim vinculada a um amor, não necessariamente vinculado a aspectos carnais, entendeu? Mas sim a pureza mesmo do sentimento. Pode ser o amor de uma mãe para com um filho, né? De um pai para com uma filha e assim por diante. E a questão, galera, também da memória, certo? Então, em muitos poemas, o eu lírico vai abordar questões do passado, certo? E isso vai, então, se fazer presente aí, né? Dentro desses poeminhas, legal? Nesse contexto, essa primeira parte, por ter muitos poemas, vão ter poemas muito diferentes. Então, os poemas dessa primeira parte, no geral, ó, eles são poemas narrativos. Isto é, eles vão mesclar registros diferentes, eles vão trazer para sua estruturação formas distintas de se produzir esse texto. Então, em alguns poemas a gente vê conversas, diálogos, em outros a gente vê que eles são parte de um epitáfio, né? Aquilo que a gente escreve na lápide quando alguém morre, por exemplo, certo? Há poemas, olha só que interessante, que são rezas, orações, enfim, responsos, responsais, sabe? Essa coisa de você fazer um poema que seja edificante, né? Seja bonito e tudo mais. Poemas que são parte de sessões de jornal, poemas que são canções. Então a Adélia Prado ela vai misturando várias poemáticas dentro dessa perspectiva dessa primeira parte. A oralidade, galera, certo? É o elemento central aí desse primeiro universo. O discurso lírico dela é um discurso que se eleva, é um discurso que transcende pelo tema, pelo assunto, não pela linguagem, entendeu? A linguagem da Adélia Prado é uma linguagem muito, assim, simples, sacou? É uma linguagem muito propícia para que o leitor entenda, certo? O leitor consiga compreender e tudo mais, né? Ela vai fazer muitas reflexões existenciais, galerinha, dentro desses poemas, ou seja, ela vai se permitir fazer uma análise social, uma análise cultural, mas acima de tudo uma análise existencial, certo? Sobre como, por exemplo, o papel da mulher é muito voltado para questões ainda estereotipadas, sobre como a literatura ela não tem talvez um impacto, certo, social que ela tinha ali no passado não muito distante. Ela vai, enfim, refletir sobre questões mais filosóficas, legal? Sobre questões que sempre partem, ou quase sempre partem, né, das poesias que ela escreve. Então a voz poética aí, ó, que aparece nesse poema, ou nesses poemas, o eu lírico, portanto, que vai aparecer nesses textos, é um eu lírico que, de certa maneira, ele se distancia, certo, dos autores contemporâneos da Adélia Prado. Por quê? Porque embora ela fale de questões sociais, embora ela aborde lá a figura da mulher, embora ela fale, enfim, de elementos que, de certa maneira, são compartilhados com outros escritores, ela não vai ficar presa apenas a isso, entende? Ela vai conseguir, digamos, se distanciar em certa medida desses escritores, porque ela acaba abordando também a própria poesia de uma maneira muito peculiar, certo? Ela vai mesclar diferentes formas poemáticas, ela vai fazer reflexões filosóficas ao mesmo tempo que ela faz poemas mais simples, entende? Então essa não era muito a tônica da galera da época dela, né? Ou a galera da época dela ia para um lado bem engajado politicamente falando, como por exemplo Ferreira Goulart, ou então faziam poemas mais filosóficos mesmo, né? Tipo José Paulo Paes da vida, legal? Bom, vamos dar uma olhadinha então em um poeminha, certo? Da Adélia Prado aí, ó, dessa primeira parte. Quero crer que esse aí seja um dos mais conhecidos e famosos. Esse que tá aqui do meu lado, ó, o com licença poética, certo? Então veja que essa palavra aqui, com licença poética, essa expressão, ela tanto pode significar você pedir licença para alguém, como você também fazer uma licença poética. Não sei se você está familiarizado com esse termo, licença poética, mas a licença poética nada mais é de quando você faz uso de uma expressão comum, né, de uma expressão corriqueira, mas ao seu modo, certo? Com as suas palavras, às vezes até errando aí alguns elementos, talvez, mas isso é uma licença poética, você tem essa... você é permitido, é facultado a você esse direito, digamos assim, entende? Então a licença poética nada mais é, né, galerinha, do que essa questão, tá legal? Então perceba que, na realidade, esse título é muito polissêmico, legal? A exploração dessa polissemia, por si só, já é algo extremamente interessante e absolutamente atual também, né, no estilo da literatura da Adélia Prado. E ela começa assim, ó. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Olha só,
essa primeira estrofezinha aqui, né, esses primeiros 4 versos, eles fazem referência à literatura brasileira. Lembra lá do poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, certo? No qual ele diz: quando nasci um anjo torto desses que vive na sombra veio para mim e disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, né? Ser gauche significa vai ser estranho, vai ser uma pessoa que não se encaixa na vida. E aqui ela fala, ó, de um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, ó, vai carregar bandeira. Bandeira também pode estar sendo uma referência aqui ao Manuel Bandeira, né? Enfim, grande poeta da literatura da primeira geração modernista brasileira. Bom, galerinha, ela continua, ela fala assim, ó: cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie, ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Olha que interessante, né? O que sinto, escrevo, cumpro a sina. De novo, fazendo aqui referência a vários poetas aí, né? Enfim, a vários escritores, como o próprio Fernando Pessoa, não é? Que usa um verso bem parecido aí em um de seus famosos poemas. E ela continua: inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. É um poema muito bonito, certo? É um poema que ela pede licença poética para ela passar entre os grandes nomes da literatura, mas ao mesmo tempo ela também pede licença poética pelo fato de ela estar se valendo aí de algumas referências, não é mesmo? A outros grandes escritores. Mas acima de tudo ela pede licença por ela ser mulher e querer ter esse papel social, né, gente? Diferente daqueles que as mulheres, enfim, na época dela tinham. Então é muito isso, assim, sabe? A literatura da Adélia Prado nessa primeira parte. Ela usa a poesia, ela usa o próprio poema para fazer uma reflexão sobre o que é escrever, sobre o papel da literatura na vida dessas pessoas e como esse papel literário ele pode efetivamente ser transformador, certo? Ser um papel que transforma a existência desses indivíduos numa existência mais, digamos assim, eterna, legal? É muito bonito, né? Vamos e convenhamos. Bom, vamos dar uma olhadinha agora então nesse outro aqui, ó. Esse poeminha chama-se Atávica, certo? E de novo, é um poema meio narrativo, ó, perceba, ela fala assim: minha mãe me dava o peito e eu escutava, o ouvido colado à fonte dos seus suspiros. Oh, meu Deus, meu Jesus, misericórdia. Comia leite e culpa de estar alegre quando fico. Se ficasse na roça ia ser carpideira, puxadeira de terço, cantadeira, o que na vida é beleza sem esfuziamentos, as tristezas maravilhosas. Mas eu vim para a cidade para fazer versos tão tristes que dão gosto, meu Jesus misericórdia. Por prazer da tristeza, eu vivo alegre. É interessante esse último verso paradoxal aqui, não é verdade? Ó, por prazer da tristeza eu vivo alegre, ou seja, por ter prazer na tristeza eu tenho alegria. E esse instinto é um instinto atávico. Atávico significa que é instintivo, certo? Que é uma parada mais animalizada, assim, né? E é interessante observar como essa, né, galera, visão aí, ó, ela faz parte, legal, da literatura efetiva da Adélia Prado nessa primeira parte do livro, parte na qual, então, ela vai refletir muito sobre isso, ó, sobre o papel da literatura, a função, né, do escrever, a maneira pela qual ela se recorda de determinados fatos e usa essa rememoração aí para produzir, enfim, uma literatura que, de certa maneira, encontra no passado respostas para o presente, entendeu? É muito bonito, né, gente? É muito legal. A Adélia Prado é uma grande escritora. Bom, a segunda parte do livro, gente, ela é bem menor. Ela é composta por apenas 20 poemas. Claro, 20 poemas ainda são bastantes poemas, mas comparando com a primeira parte, é uma parte bem menos extensa, né? Nessa parte, todos os poemas dessa parte vão abordar algum tipo de relação amorosa, de relação sentimental. E quase sempre essas relações amorosas são relações amorosas no sentido, digamos assim, heteronormativo, sacou? Heteroafetivo. Um homem e uma mulher, os dois, né, se apaixonando, ou mais do que isso, legal? Então, nessa parte existe um certo erotismo, legal? Existe uma forma como o eu lírico vai estabelecer aqui, uma reflexão, mas envolvendo diferentes digamos assim, abordagens, diferentes dialéticas, digamos assim, certo? O homem e a mulher, o poeta e a palavra, o livro, certo? E o leitor. Assim como a Clarice Lispector, por exemplo, usava essa mesma metáfora para falar aí sobre a iniciação sexual da mulher e tal. Lembre-se, por exemplo, do famigerado conto Felicidade Clandestina, né, da Clarice Lispector, que é mais ou menos dessa época aqui, né, galera, um pouquinho antes. A Adélia Prado vai fazer a mesma coisa, ela vai usar a metáfora da erotização associando a leitura, a literatura, a escrita, entende? Então, às vezes, a leitura de um poema é o despertar, digamos, sexual ali de um determinado, né, eu lírico, na leitor, beleza? Nesse sentido, gente, o amor,
as consequências, ó, de ceder aos desejos, ou seja, de acabar pensando aí não muito com a razão, se é que você me entende, com outras cabeças, né? É uma temática recorrente, certo? É uma análise legal, muito comum que a Adélia Prado faz nesses poemas. Então são 20 textos em que ela foca exclusivamente nesse aspecto, digamos, mais carnal mesmo, sabe? Mais materialista aí, beleza? Nesse contexto, ó, os poemas vão dialogar muito com isso. Veja, por exemplo, esse poeminha chamado Amor Violeta. Ela fala assim, ó: o amor me fere é debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge o meu coração é por esta via inclinada. Eu ponho o amor no pilão com cinza e grão de roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma e ponho sobre a ferida. Perceba que o poema, certo, fala de um amor violeta, certo? Um amor, portanto, assim, que ela vai, inclusive, usar a palavra violeta aqui como se fosse violenta também, né? Apenas colocando a letrinha N ali, a gente já, né, acaba mudando o sentido da palavra. Mas a violência aqui não é uma violência num sentido negativo, certo? No sentido de agressão, de abuso ou coisa do gênero. Mas sim de um amor mais, né, digamos, carnal, assim, né? Mais forte, sabe? Mais, né, no sentido, digamos, excitado mesmo, né? E ela vai então mostrando ali, usando inclusive palavras, como por exemplo, verbos aqui, né? Macerar, socar e tal, né? Que dão muito a noção, certo? De como, digamos assim, né? Esse sentimento amoroso ele surge, beleza? Então não precisa explicar muito, dá para sacar aqui nessa parte a Adélia Prado, ela vai utilizar realmente textos, né? Vai fazer referências de uma forma bem clara a, digamos, o ato carnal aí entre um homem e uma mulher, né? E mais do que isso também entre, digamos assim, a descoberta de como isso é uma coisa prazerosa, uma coisa positiva, ou coisa do gênero, beleza? Então, esse é um exemplo aí de um poeminha dessa segunda parte, galerinha. A terceira e a quarta partes do livro, chamado A Bagagem da Adélia Prado, galera, certo? Chamam-se a mesma coisa, né? Sarça Ardente, legal? E em cada uma das partes, né, você vai ter ali uma epígrafezinha também, certo? Então, na epígrafezinha da parte da sarça ardente número 1 e da sarça ardente número 2, ambas foram extraídas, ó, de novo da Bíblia também, ó, do livro do Êxodo, legal? Então, na primeira parte a gente lê assim, ó: uma chama de fogo saía do meio de uma sarça que ardia sem se consumir. E na outra parte ela fala: tira as sandálias de teus pés, porque a terra em que estás é uma terra sagrada. Então veja que o título, a sarça ardente, assim como, né, o da outra parte, sarça ardente 2, vai trazer aí uma intertextualidade bíblica, né, gente? Vai fazer essa intertextualidade aí agora com a parte bíblica do Antigo Testamento, no qual Moisés ali, certo, escuta a voz de Deus, enfim, advinda de um arbusto que está pegando fogo e não se consome, ou seja, ele pega fogo, mas não digamos, morre, né? As folhas do arbusto permanecem intactas. E ali Deus, então, né, enfim, diz para ele salvar o povo judeu do Egito e tudo mais. Enfim, você conhece aí, eu quero crer a história bíblica, legal? Bom, a parte sarça ardente, diferentemente da parte anterior, um jeito de amor, é uma parte, gente, muito mais, né, digamos assim, associada ao aspecto transcendentalista, místico, religioso, espiritualizado. É meio que como assim, ó, ela fala de uma forma muito erotizada, certo? Na parte 2, e eu não vou dizer que ela se arrependa, não é isso, mas imagine o seguinte: a gente tá na década de 70, ela é uma menina ainda, uma mulher assim, jovem, escrevendo poemas muito eróticos e tal. Então, é claro, a sociedade era muito preconceituosa, ela era muito conservadora. É interessante também que a Adélia Prado abrace, que ela abarque questões sociais que englobem, né, meus queridos e queridas, aspectos aí associados a elementos religiosos. Afinal de contas, convenhamos, até hoje o Brasil é um país bastante religioso, não é verdade? Bom, nessa parte, ela vai falar muito sobre o passado, certo? O passado é um tema muito comum, né? Essa relembrança, essa rememoração, a questão da memória, certo? Enfim, em relação ao passado desse teu lírico, é um tema muito importante. E a questão, por exemplo, das coisas que são eternas, das coisas que sempre duram, das coisas que são perenes, das coisas que são sempiternas, legal? É uma parada também que é bem comum, certo? Nesse contexto. E quase sempre, gente, ela vai abordar, né, esses textos por uma linguagem, assim, que lembra muito uma linguagem religiosa, uma linguagem meio bíblica, assim, sabe? Como diria o Chicó lá no famigerado livro O Alto da Compadecida, uma linguagem de igreja, né? Uma linguagem de religião. Legal? Ela vai usar muito mesmo essa máscara, digamos, social de alguém que está produzindo uns poemas aí mais,
né, densos nesse aspecto, beleza? Veja, galera, as duas partes, né, ou seja, as duas sarças ardentes vão terminar com o mesmo poema, chamado As Mortes Sucessivas, legal? E o verso final dessas mortes sucessivas é esse aqui, ó. Meus seios se cumpriram, e as moitas onde existo são pura sarça ardente de memória. Então, o que parece ser aqui é que o eu lírico, né, a Adélia Prado, portanto, ela está fazendo um processo de voltar ao passado, de tirar de lá, né, os melhores, digamos assim, elementos, guardar com ela, né, na bagagem que ela está trazendo agora para o futuro, para a sua outra vida, coisas que sejam positivas, que sejam boas para ela, entende? Então ela tenta produzir, né, galera, esse universo, esse aspecto legal, dentro dessa perspectiva, dessa prerrogativa de fazer realmente uma abordagem, assim, né, mais existencialista, legal? É bem bonita, né? Bem interessante essa análise. Bom, esse primeiro poema aqui, ó, o Retrato, certo? Opa, passei aqui sem querer aqui. O Retrato, ele pertence à parte 1, a Sarça Ardente 1, legal? E é um poeminha aqui, claro, não tá inteiro aqui, coloquei um trecho apenas para que você entenda, assim, ó, como ela vai caminhando, né, nesse poema, trazendo aí aspectos vinculados ao seu passado. E olha o título do poema, ele não poderia ser mais metafórico, retrato, certo? Aquela ideia de você parar, de você congelar o tempo num determinado momento do passado e aí usando essa fotografia retornar, portanto, àquele momento. E ela fala assim, ó: eu quero a fotografia, os olhos cheios d'água, sob as lentes, caminhando de terno e gravata, o braço dado com a filha. Eu quero a cada vez olhar e dizer: estava chorando, e chorar. Eu quero a dor do homem na festa de casamento, seu passo guardado, quando pensou: a vida é amarga e doce. Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso, os olhos cheios d'água sob as lentes. Que bonito, né? Então a ideia é ela retornar a esse passado, e tem um quê aqui de espiritualização, vocês concordam? Tem um quê de aspecto quase religioso também dentro do poema. A religião dela não é necessariamente a religião, entende? O aspecto associado a igrejas, né? Ou congêneres, galera. A religião aqui é muito mais uma coisa, digamos assim, bonita, certo? Vinculada a uma parada mais, né, de uma vida que se vive plenamente, certo? De uma visão sublime aí sobre a existência. É uma coisa bem encorajadora aí, né? Bom, a última parte, gente, do livro, certo? Chama-se Alfândega, legal? E veja que o título faz ou promove uma metáfora que engloba uma metáfora locativa, isto é, uma metáfora que está dentro de um determinado local, dentro de uma determinada realidade física mesmo, né? É nessa alfândega, legal, que os viajantes, eles fazem declaração de suas bagagens. É ali que eles passam as bagagens pelo raio-x para que todos vejam, né, essas bagagens e tudo mais, né? Então, esse poema final, o poema Alfândega, né, que é o último poema do livro, e essa parte 5 é formada por apenas ele, só tem esse poema. Esse poema tenta revisitar essas bagagens, certo? Poéticas, que foram trazidas até aqui pelo eu lírico, bacana, a fim de que você possa identificar, possa entender ali, certo? Que é impossível você seguir em frente sem levar algo consigo, certo? Sem trazerem suas bagagens, trazerem suas abordagens, trazerem suas memórias, enfim, aquilo que formou quem você é naquele exato momento em que você está, digamos assim, se encaminhando, né, para outras paragens aí, para outras realidades. Então esse é o momento, ó, de passagem, digamos assim, certo? Dá-se aqui, galera, a ideia de que a Adélia Prado está sugerindo uma espécie de andanças, de caminhos, de veredas que ela vai, né, enfim, pegar a partir de onde ela vai, então, literalmente produzir aqui uma reflexão crítica sobre essa realidade social de que nós, para seguirmos em frente, temos de levar juntos nossas bagagens todas. É bem bonita, né, essa metáfora. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no poeminha, ó. O poeminha é curto, certo? Claro, curto do ponto de vista, né, enfim, poemático, e ela diz assim, ó: o que pude oferecer sem mácula foi meu choro por beleza ou cansaço, um dente esraizado, preconceito favorável a todas as formas do barroco na música e o Rio de Janeiro que visitei uma vez me deixou suspensa. Não serve, disseram, e exigiram a língua estrangeira que não aprendi, o registro de meu diploma extraviado no Ministério da Educação, mais taxa sobre vaidade nas formas aparente, inusitada e capciosa. No que estavam certos, porém dá-se que inusitados e capciosos foram seus modos de detectar vaidades. Todas as vezes que eu pedia desculpas, diziam: faz-se de educado e humilde por presunção, e oneravam os impostos, sendo que o navio partiu enquanto nos confundíamos. Quando agarrei meu dente e minha viagem ao Rio, pronto a chorar de cansaço, consumaram. Fica o bem de raiz para pagar a fiança. Deixei meu dente. Agora só tenho 3 reféns, sem mácula.
Olha que interessante, né? Esse poema que fala sobre raízes, né? Esse poema que fala sobre você literalmente ter que deixar coisas suas, muito pessoais para trás, como um dente, na verdade. Esse poema que aborda aí, ó, dentro da historinha ali que ele conta, a ideia de uma viagem, de um navio que você tem que, né, enfim, pegar, que já partiu. Então, assim, é um poema que, de certa forma, mostra que ela literalmente colocou nessa bagagem muito de si, certo? E que agora, então, ela pode partir sem nenhum tipo de desespero, sem nenhum tipo de arrependimento. Muito bonito, muito legal, muito bacana, uma literatura fenomenal aí de uma das mais importantes escritoras, poetas, né, enfim, da literatura brasileira contemporânea, que foi a grandiosa Adélia Prado. Na Pequeno Príncipe, meus queridos e queridas, é muito provável que eles cobrem textos de base interpretativa, isto é, vão pegar um poema como este, por exemplo, Alfândega, não quero que pegue um poema tão longo assim, mas enfim, e vão perguntar para você questões relacionadas, por exemplo, à parte do livro em que se encontra o poema, as características que são perceptíveis dentro do poema que fazem parte da literatura da Adélia Prado, e acima de tudo, é claro, uma questão de interpretação de textos, tudo bem? Ou seja, um aspecto mais, né, interpretativo. É muito comum aí que esse elemento termine aparecendo, legal? Então, a ideia é um pouco essa, fechou? Bom, galerinha, indo para frente, temos aqui então agora outro livro, certo? Que é o livro Chove Sobre Minha Infância, do grandioso escritor que é o Miguel Sanches Neto, legal? Miguel Sanches Neto, que é um escritor paranaense, né? Esse livro aí, galera, ele escreveu lá em 2002, então é um livro mais antigo, claro, assim, mas não tão distante de nós, digamos assim, quanto a obra, né, da Adélia Prado, a obra, enfim, aí, que é Bagagem. Esse livro, gente, é um romance memorialista, certo? É um romance de formação aí. Então vamos dar uma olhadinha em quem foi aí, olha, ó, a foto dele aqui embaixo, Miguel Sanches Neto na fila do pão. Ele é um escritor, portanto, pós-moderno, certo? Ele também é muito prolífico, ele escreveu muitas coisas diferentes, né, galera? A obra dele é bastante abrangente, ele fez poesia, ele fez romance, ele escreveu contos, ele é um grande crítico literário também, é professor, dá aulas na área da literatura, né? Então ele é um cara bem, digamos assim, envolvido, certo? Com aquilo que a gente chama de literatura, sacou? Ele vai escrever, né, vários aspectos diferentes aí, mas então ele vai produzir, certo, né, elementos diferentes na literatura dele. Olha só, ele vai iniciar a carreira literária dele na poesia, certo? E vai produzir aí bastantes romances, né? Vai produzir bastantes textos, certo, né, envolvendo aí esse contexto, enfim, da literatura mais moderna, da literatura mais atual. A obra dele, gente, é marcada muito pelo memorialismo. Então, muitos dos romances que ele escreve, muitos dos textos que ele faz, certo? São textos em que o personagem está recordando alguma coisa, o personagem está presentificando o passado, sacou? Essa, inclusive, é uma característica da literatura pós-moderna, a metaficção historiográfica. Lembre, por exemplo, do escritor Assis Brasil, do escritor Milton Ratum, do escritor Bernardo Carvalho, certo? Todos eles, para ficar aqui em poucos, são escritores que fazem isso, ou seja, escrevem uma literatura memorialista, tal qual o nosso grandioso aí Miguel Sanches Neto. Ele então vai usar muito o intimismo, né, gente? A literatura dele não tem muita ação, sabe? Tudo acontece muito aqui, ó, na mente da personagem, você tá entendendo? Esse mergulho, digamos assim, no psicológico, sacou? Dos personagens. Essa é uma característica muito comum na literatura do Miguel Sanches Neto. Bom, ele escreveu muitos romances famosos, galera. Eu destaquei aqui, ó, 3 para vocês, tá legal? Chove Sobre Minha Infância, né? Que é publicado ali no início dos anos 2000. Logo depois aí ele publica A Segunda Pátria, que é um livro bem legal também, bem bacana. É um tanto quanto utópico, assim, né? Enfim, uma literatura mais, né? Aquelas literaturas de distopia, na realidade, né? Eu falei utopia, né? Uma literatura distópica. É uma literatura que fala o que aconteceria se, né? Enfim, ali a Segunda Guerra Mundial, Hitler e tudo mais, eles conseguissem, né, vencer, né, a batalha e etc. É muito interessante. É um livro bem atual. Inclusive está catalogado no vestibular da UniOeste, não é verdade? O livro Segunda Pátria. E o livro Chá das 5 com o Vampiro, que é um romance que ele retrata o contato que ele, Miguel Sanches Neto, teve com o escritor Dalton Trevisan, que é talvez um dos mais importantes, né, gente, escritores aí da literatura paranaense, legal? Bom, como você percebe, a obra dele é bastante diversificada, certo? Vamos então abordar aí o romance Chove Sobre Minha Infância. Gente, esse romance é o romance que ele estreou, ou seja, é o primeiro romance que ele escreveu, certo? É o romance de estreia do autor e, portanto, ele vai, nesse livro, usar o espaço do livro para meio que falar, certo, dele mesmo.
Mas, então, dá pra dizer que esse livro tem muitos traços autobiográficos e, ao mesmo tempo, claro, é um romance extremamente memorialista, uma vez que vai ter um personagem chamado Miguel Sanches Neto contando a história de vida, sacou? Desse Miguel Sanches Neto. Dá pra classificar esse romance, gente, como um romance, ó, de filiação. Como assim filiação? É um romance que aborda a ideia da família, certo? As crises familiares, as famílias desestruturadas, a falta, digamos assim, de continuidade nas relações familiares, entende? Essa é uma, né, tática, digamos assim, né, dos assuntos temáticos, muito comum na literatura pós-moderna. Muitos escritores da literatura atual, da literatura contemporânea, abordam aí essas tais dessas crises familiares, certo? Então, as relações de conflito que vão acontecer nesse âmbito familiar, principalmente entre o padrasto e o afilhado, ou seja, entre o Miguel Sanches Neto e o padrasto dele, certo? São temáticas fulcrais, assim, sabe? A partir das quais o texto efetivamente se desenvolve. A infância dele, ó, foi muito conturbada, certo? E levou, portanto, a uma vida adulta marcada principalmente pelo desamparo, pelo senso de solidão, pelo senso de não pertencimento, entende? Então, o livro chove sobre minha infância. É essa ideia, ó, sobre a infância dele existe uma nuvem negra, certo? Uma nuvem chuvosa, são tempos sombrios, entendeu? E esses tempos sombrios, chuvosos, enfim, mais, digamos, né, necessariamente tétricos, são aqueles então que formam, digamos assim, bacana, gente, esse Miguel Sanches Neto do futuro, do presente, portanto, da narrativa. Bom, o livro vai ser narrado na primeira pessoa, ou seja, o narrador do livro chama-se Miguel Sanches Neto, é um personagem homodiegético, isto é, ele é igual à diegese, ele é igual ao narrador, ele é igual, portanto, à narração, ele fala da narração e ele participa da narração, né? E é um romance autobiográfico, o Miguel Sanches Neto está contando, de fato, a história de vida dele aqui, né? Nesse sentido, o enredo é memorialista, porque a história começa com ele relembrando o seu passado. Show de bola? Então ele está velho, velho no sentido assim, né, gente? Não é mais uma criança, não me entenda, não é que eu estou criticando aqui a idade do Miguel Sanches Neto. Mas ele está, né, mais experiente, portanto, e está olhando para o passado e a partir desse olhar representando no livro essa memória, entende, desse passado aí. Então existe um certo aqui, ó, senso de deslocamento nesse livro, certo? O que acontece na história é o seguinte: ele, o Miguel Sanches Neto, ele é do interior do Paraná, da região ali do norte, né, enfim, no Paraná, perto da cidade de Maringá. Ele nasceu na cidade de Boa Vista e depois ele se muda para uma cidade que é ainda menor, a cidade de Peabiru. E lá, né, o seu pai, que era um cafeicultor, era um agricultor de forma geral, enfim, ele vai terminar morrendo, o pai biológico do, né, Miguel Sanches Neto. E quando isso acontece, ele ainda é muito jovem, o Miguel Sanches Neto. Ele tem ali seus 10 anos de idade, 11, talvez um pouquinho mais até, mas enfim, ele é bem, bem pequeno. E a mãe dele, então, eventualmente se casa novamente, certo? E esse novo pai, por exemplo, já tem um filho, sacou? Então, assim, é uma vida que muda muito, né, a sua própria configuração familiar. E o padrasto e o Miguel Sanches Neto são muito diferentes. Não é que o padrasto bata nele ou coisa do tipo, nada a ver. Mas o padrasto é um homem muito telúrico, sabe? Muito ligado à terra, um homem que pretende plantar, pretende expandir aí as suas plantações. É um homem muito correto, muito assim, honesto, sabe? Enxerga o trabalho como algo que vai efetivamente levar o homem a, né, melhorias aí e tudo mais. Então, assim, o Miguel Sanches Neto ainda tem na cabeça dele o pai dele, sabe? O pai como um herói. Então ele não gosta muito do padrasto. E além do que, o padrasto é um tanto quanto cruel aí com ele, certo? Porque ele, Miguel Sanches Neto, é um menino das letras, sabe? Ele gosta de ler, ele curte escrever. Ele é um cara, portanto, muito diferente daquele ambiente rural no qual ele está inserido. E o padrasto não entende aquilo. Pra cabeça do padrasto, esse menino ele não é um menino normal, sabe? Ele não pode ser normal, gostar dessas coisas. Então ele se sente órfão, mas mesmo tendo uma família, se é que você me entende, né? Um sentimento de vazio, ó, existencial. Claro, ele não é órfão, pelo menos não de mãe e tudo mais, mas entende o que eu quero dizer aqui, ó? Ele é órfão porque ele se sente deslocado, como se a família dele não o entendesse, como se ele fosse efetivamente um estranho no ninho ali, certo? Um estranho naquele lar, né? Essa é a temática, digamos assim, da obra. Nesse sentido, portanto, nós vamos ter um enredo bastante simples, no fim das contas, embora não seja um livro muito curto, né? É um livro relativamente extenso, é um livro bem simples do ponto de vista da estruturação. Veja, o pai dele, o pai biológico, né, do Miguel Sanches Neto, certo? Ele era analfabeto. A única herança que ele deixa é a herança genética, ele diz, né? Que o nome dele é Miguel Sanches Neto, né? Então esse Sanches, esse sobrenome espanhol, esse temperamento irritadiço, sabe? Essa personalidade mais, né, enfim, assim,
assim, expansiva, essa noção de rebeldia, sabe? De alguém que não segue as regras e tudo mais. Segundo o Miguel Sanches Neto, ele puxou de seu pai, né? Então ele não se dá muito com o padrasto dele, o padrasto chamado Sebastião, que é um homem muito simples, é um homem rústico, é um homem austero, extremamente ortodoxo, absolutamente conservador, um tanto quanto anacrônico, portanto, nesse sentido, uma vez que não faz parte desse mundo novo, né, que está se desenhando aí. Veja, a história se passa, galera, na década de 80, final ali da década de 80, começo da década de 90, beleza? É nesse momento que a história está acontecendo, tá legal? E esse Sebastião já tinha 2 filhos, o Zé Carlos e o Luiz, que serão agora irmãos também, né, do Miguel Sanches Neto. Ele tinha uma irmã já, irmã biológica mesmo, né? A mãe dele tinha tido 2 filhos com o pai falecido, né? O próprio Miguel Sanches Neto e uma irmã. Mas a irmã quase não aparece na história, ela é praticamente uma personagem aqui secundária mesmo, né? De qualquer maneira, o que não dá certo com o pai, com o padrasto, perdão, com o Sebastião, é o fato de que o Sebastião é um homem muito correto do ponto de vista de plantar as suas terras, vender o seu café e as outras coisas que ele produz, ser um homem, portanto, que vive do seu trabalho, do suor do seu rosto e assim por diante. E o Sebastião, ele critica muito o pai biológico do Miguel Sanches Neto. E o Miguel Sanches Neto fica indignado com isso, porque não sabe porque o pai dele está sendo criticado. Ele acha que o pai é um homem, né, enfim, heróico, uma pessoa maravilhosa, alguém que morreu, ali virou praticamente um anjo, entende? Então, os dois realmente não se dão nem um pouco bem. E a barreira que torna intransponível essa relação entre ambos, essa relação entre Sebastião e Miguel Sanches Neto, é o fato de que o Sebastião quer que o Miguel siga viva nessa vida rural, assuma o sítio da família e tal. Mas o menino, né, o Miguel Sanches Neto, ele é um cara, como eu disse a você antes, letrado, certo? É alguém que gosta do universo das letras, da leitura, da literatura e assim por diante. A vida dele, portanto, é uma vida de escapismo. A literatura leva esse Miguel Sanches Neto não apenas a escapar dessa realidade na qual ele se encontra, mas é também o trampolim, certo? É, digamos, o que catapulta ele para uma vida distante desse universo. Aos 16 anos ele sai dessa cidadezinha de Piabiru, vai morar em Campo Mourão, que é uma cidade um pouco maior, né? Enfim, ali perto desse local. Ali ele faz os seus estudos, depois ele se muda para Maringá, onde ele então faz universidade, ele entra no curso de letras, aí ele conta que logo depois então ele vai fazer o mestrado lá no interior de Santa Catarina, aí ele faz o mestrado, logo depois ele vem para Curitiba, onde ele faz o doutorado, aí ele assume docência, ele começa a dar aulas, ou seja, ele sai de casa aos 16 anos e a literatura, a leitura, esse universo que ele tanto gosta, que ele tanto aprecia, é por ele tão amado, tão, né, enfim, assim, sublimado, que isso realmente vira e se transforma na profissão dele, certo? Ele consegue, então, ganhar, digamos assim, a vida realmente através disso. Claro, existe o fato também dele estar escrevendo a obra, né? Então ele também se torna escritor. De qualquer maneira, o que acontece é que ele não é mais ele se sente, assim, distante mesmo, sabe? Dessa realidade rural, né, galera? Ele não faz parte mais desse universo. E ele não volta mais para ver a mãe, o padrasto, entende? Ele se distancia bastante. Então, eventualmente, descobre que o padrasto está mal de saúde, né? A mãe também já está ali mais velhinha, né? O padrasto termina, né, enfim, ali ficando bem mal e tal. Então, ele retorna para ver lá o padrasto, certo? Né? E acaba não conseguindo chegar a tempo, digamos assim, né? O padrasto dele acaba morrendo, certo? Sem os dois fazerem, né, enfim, uma reconciliação, digamos assim, legal? Né? E no final do livro, o Miguel recebe uma carta de sua irmã. Aquela irmã, lembra que ele via bem de vez em quando eles escreviam um pro outro para perguntar como estavam a família e tal. E essa irmã, ela descobre, né, enfim, assim, que o pai deles, biológico, era um pai muito pouco, assim, né, vinculado àquela imagem que eles faziam desse homem, sabe? Eles faziam uma imagem de um homem heróico, de um homem bondoso, maravilhoso, mas ele era um homem que teve amantes, que abateu na mãe biológica deles, né, na mãe deles, que roubou terras, sabe? Embolsou dinheiro de café que ele não vendeu, ou seja, não era assim lá um modelo de homem a se seguir. E no final, então, da história, o Miguel percebe que ele era muito mais parecido, no fim das contas, com o seu padrasto, certo? Né? Ele também era um homem, né, ortodoxo, ele também era um homem austero, mas ele também era um homem bondoso, honesto, entende? Então é interessante essa ideia, ele não se sente mais órfão, né, no final do livro. Embora quando ele não se sente mais órfão ali, o pai já está morto há muito tempo, o padrasto agora também já não faz parte mais desse universo, né? Então é interessante observar
como esse livro, gente, ele estabelece alguns temas interessantes. O primeiro desses temas, ó, é uma, digamos assim, né, um maniqueísmo aqui existencial, uma divisão, né, existencial, uma dicotomia. De um lado, ele tem um destino que a ele digamos assim, é obrigado a ele, é impingido a ele, certo? E de outro lado ele tem a sua vocação. E eu acho que um pouco de nós todos somos assim, no fim das contas, na verdade. Nós temos um destino que querem traçar para nós e temos outro que nós desejaríamos trilhá-lo, né? E então, qual deles você vai acabar assumindo, certo? Essa discussão, ela é muito atual, né? Ela é muito relevante para a nossa sociedade. Portanto, o processo de amadurecimento que passa o protagonista vem justamente da ideia de que ele, protagonista, certo? Ele descende aí do pai, da mãe, obviamente, ele tem as suas raízes associadas a esses dois indivíduos, mas também o padrasto contribuiu para ele, certo? Ser quem ele é. O padrasto, de certa maneira, obrigando ele a trabalhar, certo? Exigindo dele que ele fosse um homem honesto, que ele fosse um homem correto, ensinando a ele valores, também, de certa maneira, promoveu para ele, certo? Esse aprendizado. Então, o amadurecimento acontece quando ele se dá conta, sacou? Quando ele tem essa epifania, digamos assim, mas na história. É um livro também, né, gente, meta-literário, porque, assim, a história aqui termina, né, quando o Miguel Sanches Neto retorna para a cidade dele, percebe que não pertence mais àquele lugar, percebe que ele não tem mais nada a ver realmente com aquela realidade, mas as memórias, as lembranças que ele guarda daquele local, essas fazem parte de quem ele é. E são elas que ele está utilizando para escrever esse texto. Então, sem essas memórias, esse texto não existiria. Esse escritor, portanto, não existiria. Então, a ideia aí é mostrar como as experiências pelas quais nós passamos, elas realmente nos formam, na verdade, elas realmente nos estruturam. E a partir daí formam, então, quem somos, efetivamente. É muito bonito, né? E a carta final ali, ó, escrita pela irmã dele, vai meio que desconstruir aquela figura, ó, heróica do pai biológico, certo? Que teve amantes, que roubou café, né? Que fez coisas, enfim, bastante negativas, aí, bastante discutíveis. E é interessante que projeta, portanto, na própria mente ali do Miguel Sanches Neto, do protagonista, a semelhança que ele tem com o seu padrasto. Coisa que ele lutou muito para admitir, mas que agora, com orgulho, de certa forma, ele admitiria. É interessante, portanto, né? É um livro bonito, assim, sabe? É um livro que mostra a formação, efetivamente, do amadurecimento de um determinado indivíduo em relação às suas memórias e ao seu passado histórico. Legal, galera? Essa é a temática aí dessa obra. Bom, indo pra frente aqui agora a gente chega na última obra, né, galera? A obra chamada As Três Marias, da Raquel de Queiroz, grande romance dessa grande escritora cearense, escrito aí em 1939. Legal, galera? Então, é um romance que pertence, portanto, cronologicamente, à segunda geração modernista no Brasil. Lembra, a segunda geração é dos escritores regionalistas, certo? Como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, legal? É essa galera aí. Bom, a Raquel de Queiroz, ela era, como eu disse a você, cearense, né? Nasceu na cidade de Fortaleza, massa, viveu lá a sua infância, né, e tal. Depois ela se muda aí para o Rio de Janeiro, certo? Depois ela volta lá, né, mais velhinha, para o Ceará também. Mas ela começa a sua literatura, né, com o romance O 15, que foi publicado no ano de 1930 e retrata justamente a seca, né, que foi fenomenalmente enorme lá, né, galera, no ano de 1915, no estado do Ceará. Ela tinha 20 anos, né, 19 anos, uma coisa assim, quando ela escreveu esse livro. Ela era muito pequena ainda, muito menina, né, muito jovem, e mesmo assim já mostrou ali uma força poemática, uma força lírica, uma força, enfim, né, dramática muito forte. O estilo dela, gente, é marcado principalmente por duas paradas, assim, duas coisas, ó. A análise psicológica das personagens, certo? Que é muito, muito, muito comum. Então esse é o primeiro elemento. E essa ideia de falta, digamos, de descendência, sabe? De falta de passado. A ideia, assim, de que a pessoa, assim como o Miguel Sanches Neto no livro lá do Chove Sobre Minha Infância, ele se sente órfão, sabe? Ele se sente, né, uma pessoa que não faz parte daquela realidade social. A mesma coisa ocorre, né, com as personagens, digamos assim, da Raquel de Queiroz. Mas, geralmente, são personagens femininas. Lembra que ela escreveu muitos romances, certo? Em que ela vai retratar a mulher sendo protagonista das histórias. O romance Dora Doralina, o romance Memorial de Maria Moura, né? Então são exemplos aí, certo, desses livros. Ela escreveu aí, ó, outras obras também, João Miguel, Caminho de Pedras, legal? O Memorial de Maria Moura, por exemplo, é bem atual, né? Assim, foi escrito na década de 90 e é uma obra que virou até minissérie e tudo mais na famigerada Rede Globo, né? O interessante é observar, gente, que ela foi a primeira mulher, ó, na Academia Brasileira de Letras, o que ocorreu apenas em 1977. Olha que absurdo. A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897 e, inclusive, foi fundada por uma mulher também,
a Júlia Lopes de Almeida, não é verdade? E ela não foi, né, enfim, ali laureada, sacou? Para ser uma das imortais da Academia Brasileira de Letras. De qualquer maneira, é interessante observar a importância histórica, certo? Que teve a Raquel de Queiroz na literatura brasileira. Ela foi, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes escritoras mulheres, certo? Do século XX na nossa literatura. E talvez uma das que mais teve alcance, ela se capilarizou aí, certo? Em muitos grupos sociais diferentes, né? As pessoas de classe alta liam ela, as pessoas mais populares liam ela, entendeu? Então a Raquel de Queiroz ela conseguiu passear aí por diferentes estratos sociais, legal? Bom, gente, o livro As Três Marias, como eu disse a você, ele foi publicado em 1939, né? E esse é um romance que não é um romance, digamos, de filiação, né? Igual a gente falou lá do romance, que é o romance do Miguel Sanches Neto. Esse aqui seria um romance de formação. A palavrinha do alemão aqui, claro que eu não falo nem português direito, quanto mais alemão, mas a palavrinha é aquela ali, ó. Bildungsroman, legal? Que significa literalmente isso, um romance de formação. Um romance no qual o protagonista ele passa por situações que o formam, que o estruturam, que o amadurecem, certo? Não necessariamente de uma forma positiva, é claro, né? Bom, o romance, gente, chama-se As Três Marias, pois ele terá, lembra, né, três Marias na história. A Maria Augusta, que é a protagonista, que é quem tá narrando o livro. Lembra, esse livro é narrado na primeira pessoa. Ela tem um apelido aqui que a família deu para ela, ó, Maria Augusta Guta, né? Temos também a Maria da Glória e a Maria José, certo? E aí sim, basicamente o enredo, gente, vai acompanhar a história de vida dessas três amigas, que elas fazem uma amizade muito, assim, exuberante, eu diria, desde muito jovens, e vão continuar com essa amizade até elas serem mulheres, né? A história é bem simples. Dá para dividir esse romance, digamos assim, em duas grandes partes, né? A primeira parte, enquanto a Maria Augusta Guta, né? Ela tem ali a sua família, ela mora com seu pai, sua mãe e tudo mais. Ela ainda é bem jovem, ela tem os seus, né, 6, 7 anos de idade, a mãe dela acaba falecendo, ela tem uma doença lá e vai acabar falecendo. Ela enxerga a mãe como uma fada, sabe? Uma mulher linda, exuberante, maravilhosa, quase como um ser assim, né, mítico. E o pai dela se casa eventualmente com uma outra pessoa. E essa outra mulher, essa madrasta, portanto, da Guta, é interessante aqui, abrindo um parênteses, observar que tanto o livro As Três Marias quanto o livro do Miguel Sanches Neto, lá, o Chove Sobre Minha Infância, vai falar, né, dessas relações familiares conflituosas aí. Mas enfim, fechando os parênteses, a madrasta dela não é ruim, não é uma mulher negativa, cuida bem da Guta, tudo, mas não é a mãe dela, certo? Não é aquela mulher assim divina, espiritualizada, sabe? Quase um ser, como eu disse a você, mitológico. Então elas não se dão muito bem, assim, certo? E, além disso, o pai dela eventualmente também vai acabar falecendo, não sem antes mandar a Guta, né, a Maria Augusta, para um colégio interno, um colégio de freiras, assim, certo? No qual ela conhecerá, portanto, as outras Marias, a Maria da Glória e a Maria José, certo? Então existe aqui uma metáfora astral aí, certo, no livro, né? Uma das freiras que trabalha nessa escola na qual essas meninas estudam, né? Perceberá que as três Marias não se soltam, não se largam nunca, né? E vai chamá-la, portanto, de Três Marias em homenagem lá às três estrelas, né? Certo? Da constelação de Órion, legal? É bonita essa metáfora, né, gente? É legal, assim, né? As três Marias, as estrelinhas, uma do lado da outra e tal. E a freira ali querendo dizer que elas brilham, que elas são bonitas e tudo mais. Então é bonitinho. É uma forma de certa maneira, de agregar, de acolher, certo? Essas três meninas. Bom, como eu disse a você, o narrador, então, é um narrador em primeira pessoa, é a própria Guta. O livro, galera, não possui separação em capítulos. Então você não vai ler lá capítulo 1, capítulo 2, assim por diante. O livro vai indo embora, assim, certo? Né? Numa espécie de crônica gigantesca, legal? E esse estilo de uma crônica faz com que a linguagem, a própria organização da obra, né? A conexão entre as ideias e tal, ela seja uma conexão, uma organização muito fácil de ser entendida, certo, gente? O livro tem um sentido assim de um desabafo, sabe? De uma autoanálise, quase como se a Guta estivesse fazendo uma reflexão existencial aqui. Você já vai entender por que ela está fazendo isso, né? O tema central do livro, gente, certo? Envolve a ideia de questionar os papéis sociais das mulheres, né? Nessa sociedade muito machista, muito patriarcal, muito conservadora, muito ortodoxa, enfim, que era a sociedade ali da década de 30. O romance não diz ao certo que ano que ele se passa, mas assim, é bem nesse momento histórico aí de quando ele foi publicado, década de 30, década de 20, tudo bem? Bom, na história, a gente vai ter o seguinte enredo. O livro começa, como eu disse a você, naquela primeira parte, legal, lá no internato em Fortaleza, na capital do Ceará, né? Ali vai se formar, se estruturar, se sedimentar uma amizade entre as três Marias lá. A Maria Augusta, que é a narradora, a Guta, certo? A Maria da Glória e a Maria José.
Massa. Elas vão então virar melhores amigas, confidentes, entende? Rolam brigas ali com outras meninas, elas se defendem, entende? Elas crescem um pouquinho, então já começam a rolar aqueles papos mais, né, cabeças aí, certo? E as três também, né, enfim, são muito próximas, são muito confidentes uma das outras. Então, elas realmente são muito, muito próximas, assim, certo? Nesse momento histórico aí da vida delas em que elas estão nesse internato no qual elas ficavam até elas atingirem uma idade para casarem-se, isso lá por volta dos 15, 16 anos. Então, quando elas saem do internato, começa, digamos, aquilo que eu chamaria de segunda parte do livro, né? E essa parte primeira que eu falei, claro, o livro não é dividido em partes, tá, gente? Sou eu que tô fazendo essa divisão para ficar mais fácil pra você entender a ideia. Essa primeira parte é bem longa, tá, no livro, não é curtinha. Não é ela contando ali em 4 páginas o que aconteceu enquanto elas eram crianças, né? É uma parte relativamente grande. A segunda parte, então, começa quando elas se tornam adultas, certo? Aí o que que acontece? Não apenas elas, mas as amigas que elas tinham ali dentro do internato, dentro do colégio, cada uma vai seguir um rumo, certo? Cada uma vai ter que lidar aí com as suas próprias problemáticas existenciais. E é aí que eu digo que o livro efetivamente começa, porque o que que acontece? Cada uma delas tem uma vida muito diferente, certo? A Maria da Glória, por exemplo, ela era, segundo a Guta, a mais bonita das três. Então, logo que ela sai, é claro que ela encontra ali um rapaz, né, muito interessado nela, na Maria da Glória, e ela vai se casar, certo? E esse homem que se casa com ela chama-se Afonso, né? A Maria da Glória se casa, então, portanto, com um homem chamado Afonso. E tem um filho com esse Afonso. O homem é muito bonito, a Maria da Glória é muito bela, o filho que nasce deles é muito bonito também. Ou seja, para a Maria da Glória tudo dá certo, sabe? Tudo são flores, entende? Tudo são coisas bonitas. E é interessante pensar que a Maria da Glória, lá na época do internato, ela era a menina mais tímida, aquela que quase não falava das coisas, tinha muita vergonha de se expor. E ela vai ser a primeira que vai se casar, vai ser a primeira que vai ter um filho, sabe? Vai ser a primeira que vai ter uma grande casa, o homem que se casa com ela é muito rico. Ou seja, a Maria da Glória se deu bem ali, né? Se casou com um rapaz bacana. A Maria José, ela é de uma família mais humilde, assim como a Guta, né? A Guta não é rica pra caramba, ela tem, claro, dinheiro, obviamente, são meninas que não são pobres, são de classe média, assim, sacou? Mas a Maria José, ela é menos, digamos, endinheirada do que a família do Afonso, que se casa com a Maria da Glória, entendeu? Então a Maria José é uma menina mais conservadora, né? Ela vai gradativamente cada vez mais abraçando a religiosidade, ela se muda pro interior com a família dela, depois ela volta ali pra cidade de Fortaleza, né? E vai acabar se tornando professora, a Maria José. Então ela ainda não se casa, embora ela tenha esse desejo, ela quer encontrar um rapaz, né, e tal, mas que tem que ser um rapaz religioso, um rapaz certo, entende? Então veja como cada uma delas tem uma visão muito diferente da existência, certo? Outras meninas, elas vão contando ali, né? Tem uma delas, por exemplo, que vai virar prostituta, certo? Tem outra delas que vai se casar com um rapaz muito assim, ruim, que agride essa moça, certo? Que a trata muito mal, ela vai acabar engravidando dele, daí o homem, né, bebe, trata mal o filho, trata mal ela, e ela acaba então encontrando uma amante e foge com a amante e o filho, assim, sabe? Então, as histórias são as mais, né, absurdas possíveis, assim, e muito realistas também. Pois perceba que o tema central é justamente este, galera, mostrar a figura feminina, certo? Dentro desse contexto social. Essas meninas que estudaram lá naquele internato durante tantos anos, elas ficaram lá apenas para que de lá saíssem e se casassem, entende? Essa era a função social da mulher. E é isso que a Guta não aceita. Ó, ela fica muito insatisfeita com esses papéis sociais atribuídos às mulheres. Quando a Guta sai do internato e vai para casa, né? Aquela madrasta dela, então, deseja que ela se torne dona de casa, que ela se case, certo? Que ela então tenha, né, uma família e tudo mais. E ela não quer isso para ela, certo? A família dela, nessa época, mudou-se da cidade de Fortaleza, capital, para uma cidadezinha menor, perto, bem perto de Fortaleza, mas uma cidadezinha mais, digamos, interiorana, assim, sabe? E ela não quer ficar nessa cidade do interior, ela não quer ser dona de casa, ela não quer se casar, entende? Então o que que vai acabar acontecendo? A Maria da Glória, né, desculpa, a Maria, né, enfim, Augusta, Guta, ela vai voltar para Fortaleza, vai arrumar um trabalho, o que era bem comum para as mulheres da época, certo? Ela vai aprender a datilografar, vai virar, portanto, datilógrafa, vai ganhar o seu dinheiro, um dinheiro que não dá para quase nada, afinal de contas, uma mulher trabalhando naquela época não ganha muito dinheiro. Então ela vai morar, a Guta, com a Maria José. A Maria José tem uma casa que ela meio que ganhou, herdou, né, enfim, da família,
e é uma casa bem pequena, assim, é praticamente uma kitnet, né, certo? E a Guta mora na sala da casa da Maria José. E a Maria José, assim, não é que ela não goste disso, ela gosta da amiga, elas se gostam, as três se amam muito, mas ela acha que a Guta deveria encontrar mesmo o marido, ela acha que a Guta deveria se casar, que a Guta deveria assumir, digamos assim, os papéis, né? E ela não quer saber disso e coisa e tal. A Guta então vai encontrar um pintor mais velho do que ela, um homem, né, bem mais velho, chamado Raul, legal, com áreas assim meio de um pintor espanhol, né, um conquistador, um homem muito bonito, que só quer, né, obviamente aquilo com a Guta. E a Guta até acha que eles vão, sei lá, se casar eventualmente, mas claro, ele não quer isso, né? O tal do Raul só quer, né, aproveitar, digamos assim, da moça ali. E então ela termina, né, esse relacionamento com o tal do pintor. A Maria José fica escandalizada, ela fala, nossa, como assim? Que absurdo, né? Você deveria ter se casado, você vai virar uma moça mal falada, sabe? Aquelas coisas assim de uma mulher que é muito religiosa. Nesse meio tempo, a Guta, ela faz uma amizade com um rapaz chamado Aloísio, certo? E ele é um homem legal, assim, é um menino, tem a mesma idade dela ali, ela deve ter uns 23 anos nessa época, por aí, 24, né? Ela é bem jovem, né? Uma menina. E eles fazem amizade, viram amigos, a Guta e o Aloísio. O Aloísio, inclusive, também vira amigo da Maria José, né? Ele conhece a Maria da Glória e tal. Só que assim, o Aloísio, ele é amigo, certo, da Guta, e a Guta o enxerga como amigo. Pelo menos é o que ela imagina, certo? Pois ele nunca deu indícios para ela de que ele, Aloísio, gostasse dela, tivesse por ela algum tipo de sentimento ou coisa parecida. E um belo dia, o tal do Aloísio aparece morto, certo? Na casa lá em que ele vive e tal. Ele se suicida, gente, né? Bem horrível, assim. Ele deixa um bilhete, massa suicídio. E nesse bilhete ele bota a culpa de seu suicídio na Guta, dizendo que ela nunca aceitou ele, de que ele era apaixonado por ela e tal. Mas assim, ele nunca deixou isso daí evidente pra ela, nunca nem chegou pra ela e falou, mina, né, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, entendeu? Ele nunca nem deu para ela nenhum tipo de, digamos assim, né, deixou implícita ali qualquer informação. E todo mundo, claro, fala mal da Guta, até mesmo as amigas dela, a Maria da Glória, a Maria José, a Guta fica indignada, assim, sabe? Então ela junta o dinheirinho que ela tinha guardado, bem pouco, nesses meses, né, anos todos de trabalho, e pede licença do trabalho, né? Ou seja, vai tirar tipo umas férias, assim. Naquela época não tinha muitos negócios de lei trabalhista, né? Então essas licenças, elas eram fornecidas, assim. E a Maria a Guta, ela vai então viajar para o Rio de Janeiro, onde fica, galera, por 3 meses. Legal? Olha só, né? Aproveita bem a vida aí. Lembra que o Rio era a capital do Brasil na época, certo? Então lá ela fica, ela se diverte, ela conhece novas pessoas, ela entende um pouco mais sobre quem ela é, e ela vai conhecer um médico, certo? Chamado Isaac, que é um médico judeu, que tá querendo tirar aí a cidadania brasileira, ele quer transferir os seus documentos para cá e tal, então ele tá muito, né, preocupado com toda essa situação, ao mesmo tempo em que ele se apaixona pela Guta e a Guta por ele. Os dois se apaixonam. Só que a Guta percebe que ela tá mais ali atrapalhando, né, do que ajudando, entenderam? Ela é uma mulher, né, que não consegue fazê-lo feliz, assim, pelo menos do jeito que ela acredita que ela gostaria de fazê-lo. Então ela se afasta. E ele também não faz nada para ir atrás dela. E aí o dinheiro dela tá acabando, a tal da licença do trabalho que ela havia tirado também está terminando, então ela decide retornar para Fortaleza. Ela retorna então para a casa da família dela, aquela que ficava no interior, e se descobre grávida, certo? Do tal do Isaac, galera. Aí é que tá a grande sacada. E no final da história, a gente vai ter então ela, a Guta, querendo fazer o aborto, certo? Dessa criança. Ela não quer ter esse filho. E isso choca de uma forma, assim, né, inenarrável ali, certo? A sociedade daquele contexto ali. Claro que ela não vai falar isso abertamente para todo mundo, mas para nós, leitores, hoje eu quero crer que não seja algo mais tão chocante. Mas imagine, esse livro foi publicado em 1939, né? Então dá para sacar aí que é um livro que vai chocar bastante, né? Enfim, ali, leitores. Então, assim, os relacionamentos dela, como eu disse a você, elas são marcados por angústias. O Raul era um homem que era casado, só queria ter a tal da Guta como amante. O Aloysio era um amigo que ela gostava muito, mas que, né, acaba se suicidando e botando a culpa nela. O Isaac é um médico, é um cara legal, bacana, bem de vida, mas que, né, tá mais focado no trabalho do que nela, entende? Então nunca dá certo, assim, os relacionamentos dela nunca funcionam. O livro, portanto, tem esse caráter mais pessimista, né, galera, mais existencial, assim, sacaram? Né? Então ela sempre esperou que esse outro,
né, fosse o detentor da sua felicidade, sacou? Que esse homem, o Raul, o Aloísio, o Isaac, né, fossem os caras que de alguma forma trouxessem para ela essa felicidade. A felicidade ela não encontra nela mesma, né? A felicidade ela tá associada a alguém que dirija a sua vida. Aí quem vai dirigir a vida dela? O tempo, as circunstâncias, e não necessariamente um homem, né? Essa temática final do aborto, como eu te falei, né, mostra como a Guta se sente órfã também, né? Se sente distante, solitária, se sente desamparada, certo? Massa pela vida de forma geral, legal? Né? E a infelicidade dela, certo? Né? Enfim, se transmite também nas amigas dela, certo? Na Maria da Glória, na Maria José, uma vez que elas não é que não aceitem que ela não tenha, que faça esse aborto, mas elas não entendem, né? Elas não compreendem. Não é algo, gente, que tá ali dentro daquela sociedade, né? Naquele momento histórico. Convenhamos, legal? Bom, dá para fazer aqui então algumas análises temáticas desse livro, certo? Eu acho que a primeira e a mais importante delas é essa questão da insatisfação mesmo, com a imposição de determinados valores, de determinados papéis sociais para as mulheres. A Guta vai ser essa mulher eternamente insatisfeita com isso. E ela, justamente por tal razão, se sente muito deslocada. Ela sempre busca algo que ela não consegue alcançar. E o que sobra para ela é a resignação. A amizade, né, gente, é a única coisa verdadeira, efetivamente, dentro do livro. É o único elemento de consolo aí, digamos assim, certo? Num sistema extremamente opressor, absurdamente tétrico, inenarravelmente machista, patriarcal, no qual vive a tal da Guta, né? Bom, lembrem que essas características todas que eu te falei aqui são características bastante envolventes, né, gente, do ponto de vista da literatura daquela época, certo? Então, é uma literatura muito atual, embora tenha sido escrita lá no século passado, não é verdade? Bom, dito isso, galerinha, para terminar aqui então, certo? Temos aí então as obras da FPP, falamos hoje de Bagagem, da Adélia Prado, As Três Marias, da Raquel de Queiroz e Chove Sobre Minha Infância, do Miguel Sanches Neto, fechou? Espero que você tenha curtido e gostado aí da aulinha, fico feliz aí em tê-lo ou tê-la ajudado e fique totalmente à vontade aí para entrar em redes sociais aí e tudo mais, a fim de que nós conversemos se você tiver alguma dúvida, beleza? Valeu, gente, grande abraço!